abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre segredos para que os filhos deem certo. 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 a 17. E também eu quero que você que ainda não é pai, nem mãe, mas é filho, seja muito ministrado nessa noite, por duas razões. Porque não é só ser pai, mãe, filho que é missão. Ser pai, mãe, esposo e esposa que é missão. Ser filho também é missão. Quantos solteiros temos aqui? Levanta a mão, os solteiros. Olha, um grande grupo. Sabe quando é que você vai casar? Quando você já tiver terminado a missão de filho solteiro. Então capricha na missão de filho solteiro para você casar logo. Para que Deus te encontre e você possa casar. Porque ser filho é uma missão para toda a vida. Como também ser pai e mãe é uma missão para toda a vida. Mas tem a parte do filho solteiro e do filho casado. E hoje, Deus vai falar o meu coração como filha. Minha mãezinha nem está aqui hoje, que ela fez uma cirurgia de pálpebra. Levantou a pálpebrazinha, porque já estava começando a ficar fechadinho o olho dela. Mas ela está bem, graças a Deus. Mas eu continuo na minha missão de filha com muito amor. Essa semana eu fiz tanta comidinha para ela. Levei para cirurgiar. Eu e o Lau ficamos lá orando enquanto ela fazia a cirurgia. As moças da clínica ficaram impressionadas que aquele homem daquele tamanho, meu irmão, caminhava igual um gigante com aquelas pernonas na sala de estar lá esperando minha mãe operar. E ungia minha mãe com óleo. E a gente orava em línguas. Foi um movimento na clínica essa semana. É tão bom ser filho. Ser filho que ama, ser filho que chega perto. É tão bom ser pai, ser mãe. Eu li uma pesquisa que os homens têm um senso de satisfação por serem pais de 78%. De 100 homens, 78 são muito felizes sendo pai. As mulheres é maior ainda o índice. 83% das mulheres em 100, elas dizem que a maior alegria da terra é ser mãe. Quantas mães temos aqui para dizer amém? É bom demais. Qual é a mãe que trocaria seu filho? Não trocaria. Então, nós estamos hoje à noite para aprender da palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Eu vou pedir para o pastor Dan ler esse texto. Dos versos 12 até 17. Diz assim a palavra do Senhor: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para a salsa ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Até aí. Pai, nessa noite, ensina-nos com a Tua palavra, vivifica-nos com a Tua palavra. Venha a nós, Senhor, o Teu Espírito de revelação, e que possamos experimentar nessa noite a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que move em nós, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Queridos, o maior desejo do coração de um pai e mãe é ver seus filhos abençoados. Olha, pode ser o pai mais caipira, mais leigo. Pode ser a mãe menos estudada ou informada. Para isso nem precisa de estudo. Se tem algo que uma mãe deseja do fundo do seu coração, e um pai também, é que os seus filhos deem certo. Olha, a alegria de um pai e de uma mãe com um filho é tão grande que a gente até erradamente diz assim: Senhor,
Tira dele, põe em mim, se for a dor. Não pode fazer isso não, viu? Tira dele, não põe em ninguém, leva embora, em nome de Jesus. Às vezes a gente diz, Senhor, não precisa me dar não, mas dê para o meu filho. Deus, quando criou esse nível de relacionamento, Ele determinou alguns princípios. O primeiro que eu quero citar hoje à noite, nessa introdução dessa palavra, é o seguinte: pais e filhos precisam saber o seu lugar. Porque filhos não podem estar no lugar de Deus. Pais também não. Mas filhos precisam ter um lugar de relevância na vida dos pais. E pais precisam ter um lugar de extrema honra na vida dos filhos. Mas nessa noite, esse texto que nós lemos é tão forte. Porque ele fala de um homem tão bem-sucedido, gente. Em nenhum momento Deus fala mal de Eli. Eli era o sacerdote. Eli tinha realmente uma responsabilidade no templo. Tão linda, que foi Eli que Deus usou para Ana, lembram? Ana chegou aflita, desesperada. Ele disse, você está embriagada, mulher? Tô não, Senhor, meu sacerdote, tô não, eu tô angustiada, é diferente. Ele disse, mulher, vá em paz, porque o Senhor ouviu tua oração. E ela, depois de um ano, volta debaixo da palavra daquele profeta. Ele não era só sacerdote, ele era profeta também. E traz Samuel para a casa do Senhor. Ele era um homem comprometido com Deus, gente. Ele era como nós, ele estava na casa do Senhor. Eli, com certeza, era um homem que temia Deus. E ouviu Deus falar muito, mas depois parou. A ponto de que Deus teve que chamar Samuel, para mandar um recado para Eli. Mas Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Eli perdeu a mão na hora de criar os seus filhos. E algumas coisas esse texto nos ensina. Eu quero começar, pedir para o pastor Dan falar sobre a necessidade de um pai acompanhar o seu filho, se ele quer que o seu filho seja aquilo que Deus sonhou para que ele fosse. Irmãos, é impressionante que, se você lembrar da história, quem foi que criou Samuel? Eli. Samuel cresceu debaixo da liderança e do ensino de Eli. Porém, Samuel conseguiu sair dali um homem bem-sucedido. Eli conseguiu criar e abençoar a geração de Samuel, mas Eli se esqueceu dos seus próprios filhos. A palavra diz que quando o povo olhou para os filhos de Eli, disse assim, teus filhos não seguem os teus caminhos. É impressionante como, se você vê, acontece a mesma coisa com Samuel. Quando chega a hora dos filhos de Samuel, os filhos de Samuel também não seguem os caminhos de Eli, de Samuel. E Deus, quando me deu essa palavra, Ele me mostrou algo que eu quero ler com vocês agora. A palavra diz que o povo de Israel chegava a Eli e dizia assim, Eli, teus filhos estão fazendo isso, teus filhos estão fazendo aquilo. Eli, abre o olho para o que está acontecendo na tua casa. Eli, olha, teus filhos estão roubando a oferta. Eli, olha, teus filhos estão dormindo com as moças que trabalham aqui no templo. Eli, olha, teus filhos são filhos de Belial, eles não são filhos de Deus. Irmão, onde é que os filhos de Eli moravam? Na mesma casa. Onde é que os filhos de Eli trabalhavam? No mesmo ministério. Onde é que os filhos de Eli serviam? No mesmo lugar que ele servia. Aonde é que eles comiam? A mesma mesa que ele comia. Irmão, quantas vezes nós vemos filhos que moram e estão perto dos seus pais, mas não têm a presença deles com eles. O tema desse primeiro ponto é longe demais para poder acompanhar. E não estou falando só fisicamente, irmão. Eu não estou falando primeiramente fisicamente. Eu estou falando da intenção do coração, do cuidado com esse teu filho. Irmão, pai e mãe tem que ser o primeiro a conhecer cada parte, cada centímetro, cada milímetro, cada pensamento, cada lugar que essa pessoa vai, cada vez que essa pessoa sai, cada vez que essa pessoa entra. O pai e a mãe têm a responsabilidade de acompanhar os filhos.
Eu atendo vários jovens, eu tive a oportunidade de estudar fora, nos Estados Unidos, e fui enviado pelos meus pais para lá, e naquele lugar eu conheci vários filhos de pastores de sucesso, filhos de pastores de igreja grande, filhos de pastores onde os pais são profetas, pais abençoados, mas o filho estava acabado. Aí você perguntava para ele: você saiu de casa quando? Não, eu nunca saí de casa. Mas quando foi que você se perdeu? Como é que aconteceu isso? E ele contava para a gente que acontecia dentro de casa. Irmão, o mundo hoje diz para nós o seguinte: você quer ser bem sucedido? Sai cedo, volta tarde, trabalha o dia inteiro, conquista tudo que o homem diz que é para você conquistar, seja bem sucedido lá de fora, tenha dinheiro no bolso, um carro bonito estacionado, uma casa boa para você morar, seus filhos vão olhar para você e vão seguir o seu caminho. Isso não é verdade. Tem muito pai perdendo filho dentro de casa. Tem muito pai perdendo filho na mesa de jantar. Tem muito pai que não tem condições hoje de me dizer como é que está o seu próprio filho. A gente pergunta: seu filho está bem? Pastor, eu creio que sim. Porque quem cuida é a escola, porque quem visita são os amigos, porque quem conhece são as pessoas que andam com ele do dia a dia. Mas pastor, eu sou aquele que coloca comida dentro de casa. Irmão, eu vou te dizer, eu não sou pai há muito tempo. Eu sou pai há apenas 2 anos, meu filho vai fazer 2 anos agora. Mas eu sou filho há 24 anos. Importa muito mais para nós como filhos a presença, o carinho, o toque, as palavras, do que dinheiro, presentes, recursos, investimentos e oportunidades. Valeu muito mais para mim meu pai e minha mãe dizendo: não faça isso, não faça aquilo, olha, eu estou em cima de você. Irmão, é uma coisa engraçada. Hoje tem que ser descontraída, a gente, né, se propôs a isso. Pode. Quando eu pecava, quando eu morava na casa do meu pai e da minha mãe, quando eu fazia alguma coisa de errado, irmão, eu ficava doente. Eu ficava doente porque eu tinha certeza que o Espírito Santo ia contar para minha mãe. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia, irmão, olhar minha mãe no olho. Minha mãe chegava: meu filho, tudo bem? Eu falava: Espírito Santo, ela está tentando me convencer agora. Meu Deus, já vem agora com jogo mental, não é possível. E ela falava: meu filho, está tudo bem, eu estou sentindo que tem alguma coisa de errada com você. Eu estou sentindo. Eu falei: mãe, está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. Meu filho, você tem certeza? Eu tenho certeza. Meu pai às vezes perguntava: Janinha, o que Daniel tem? Por quê, irmão? Porque eles me conheciam. Eu cresci com a sensação: se eu fizer vai dar errado. Todo mundo podia pecar, irmão. Se eu pecasse ia dar errado. Se todo mundo fugisse da escola, matasse a aula, nada aconteceria. Agora, se eu estivesse no meio deles, a gente ia ser pego, ia contar para todo mundo ia descobrir, todo mundo ia pegar. Por quê? Porque eu sempre tive a sensação: minha mãe está perto de mim, meu pai está muito perto de mim para eu fazer qualquer coisa. É muito fácil hoje em dia perder os próprios filhos. Nós gerenciamos pessoas, nós lideramos pessoas, nós somos homens e mulheres bem-sucedidos, nós somos pessoas de um tempo hoje escasso. Mas eu quero te dizer hoje, irmão, se você negar para o seu próprio filho tempo, você vai perder ele do seu lado. Do seu lado. É terrível, porque o relato bíblico conta que era o povo de Israel que vinha falar para Eli: Eli, você não está vendo o que os teus filhos estão fazendo? Eli, seus filhos, quando a gente vem entregar as ofertas, roubam. Aqui na igreja, diante de você não está vendo? Irmãos, a coisa pior que eu sinto como mãe é quando alguém sabe dos meus filhos algo que eu não sei. Exceto o Espírito Santo, que ele sempre sabe de tudo. Mas quer ver eu ficar arrasada? É alguém chegar para mim com aquela conversinha mole. Já viu aquela conversinha mole? Pastora, que eu queria comentar com a senhora. Ou então quando é professor de escola: mãe, sabe o que é? Que eu te chamei aqui para comentar com a senhora que o fulaninho, ele não está indo muito bem. Ah, meu Deus.
eu digo, não, Senhor, peraí. Eu quero verter a minha vida por esses meninos, mas eu quero ser a primeira a saber. Hoje eu orava pelo João. João agora é o meu maior foco. Já falei para ele, eu estou 24/72 em você. A minha escala agora é contínua, né, meu branco? Hoje eu orava por ele, eu falei para Deus, eu quero olhos de águia sobre esse menino. Me mostra tudo, Jesus. E Jesus mostra mesmo, irmão, tudo. Onde esse menino 100%. tiver, onde ele tiver. Hoje ele ficou abismado, porque ele chegou em casa, ele foi dormir com a minha mãe, e quando ele chegou em casa, eu falei, João, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisinha. Significa o que essa foto aqui? Ele, peraí, primeira pergunta, onde a senhora achou isso? Eu disse, meu filho, não duvide não. Não duvide não, João Felipe. O Espírito Santo Mãe, primeiro, se acalma. Segundo, essa foto aí não foi nada, tá bom? Aí me explicou a situação da foto. Eu, louvado seja Deus. Eu falei, seguinte, olha, eu não pode, meu filho, não pode. Expliquei para ele série de coisas sobre quando se manda foto para os outros mandam foto para você. Os cuidados que tem que se ter. Porque, queridos, sabe por que os filhos de Eli se perderam? Segunda coisa que nós temos que trazer hoje do texto da palavra. Faltou ensino. Faltou ensino. Ensino para ter medo de pecar, mesmo, literalmente. Se tu colocar a mão na oferta, Deus vai te matar. Como matou, viu? No mesmo dia, o pai virou para trás, quebrou o pescoço. Os 2 filhos morreram. O neném que foi tirado na hora do ventre da mulher de um deles, Deus disse, chama de cabode, porque a minha glória foi embora dessa trilha aí. Foi-se a glória do Senhor, dessa linhagem, meu Deus. Tudo que você não pode deixar, filho, pai, mãe, é a glória do Senhor embora da tua casa. Amém. Diga comigo, Senhor, nunca deixe a tua glória embora da minha vida. Faltou ensino. Dizer para aqueles meninos, olha, tenha temor de Deus. Não aceite que as pessoas venham dizer para você o que está acontecendo com seus filhos. Pode ser ruim ou bom, tem que ser você a saber. Outra coisa, você pode ouvir murmuração, reclamação, chateação, mas você tem que ensinar. Ele pode dizer, tô nem aí, na hora a disciplina não pega não. Tô nem aí, mãe. Mãe, mas você é chata, sou. Com prazer ainda de ser chata. Mãe, mas você é implicante, por que não, por que não, por que não, por que não? Nós precisamos assumir a responsabilidade como pais de ensinar, é extenuante. Quantas vezes por dia tu fala não pro Levi, Daniel? Tu tem noção? Não. Umas 200, 300. Só hoje no culto aqui ele já correu para cá umas 50 vezes. Daniel já buscou, Natália já buscou, eu já fui. Aí o irmão já ajudou, o outro já foi, já levou. É assim, irmão. É muito engraçado, irmãos, que como pais, hoje em dia tem se pregado a cultura do... Não, tá tudo bem. Respeita o menino. Não, respeita... Ele não pode perder a personalidade dele. Ô irmão, não se engana não, querido. Seu filho está te dando nó, Você não se preocupe, você não vai tirar dele a personalidade que Deus deu. Primeira coisa que eu quero te aliviar hoje, da pressão que talvez o mundo está te fazendo. Não é corrigindo e ensinando o seu filho que você vai estragar ele. É deixando de fazer isso que você vai ter certeza que ele vai dar errado. Eu tenho hoje, irmão, temor do Senhor, porque no começo eu tinha temor do meu pai e da minha mãe. Eu sei que parece engraçado, mas é verdade. Eu pensava 50 vezes. Minha mãe falou assim, irmão, se seu filho te chamar de chata, eu nunca pensei, cogitei chamar minha mãe de chata. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, porque eu apanhei, irmão. Porque meu pai não deixava. Se eu abrisse a boca para falar alto com a minha mãe, vinha um homem maior do que eu na época e falava, presta atenção. Eu fui criado para ser gente.
Hoje em dia, calma. Hoje em dia, os meninos não são mais gente. Eles querem ser Deus na nossa vida. Quer mandar e desmandar. Eu vejo o filho mandando o pai calar a boca, irmão. Eu vejo o filho olhando para o pai dizendo, não vai fazer não. Eu não vou mesmo. O pai fala, vem aqui, não vou não. Meu irmão, o Levi aprendeu a dizer não agora. Faz isso, Levi, não. Irmão. Quando ele fala essa frase, eu lembro da minha correção, eu falo, não te negarei. Não te negarei o que eu recebi. De graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Irmão, você vai criar seu filho para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós não criamos filhos para perdição. Nós criamos filhos para a glória. Nós criamos filhos para a glória do Senhor. E para ensinar tem que estar perto. Para ensinar tem que estar colado, tem que estar junto. Mas pastor, e agora? Meu filho cresceu, está na faculdade, está casado. Irmão, cada fase é uma fase. Cada fase você vai pedir a sabedoria de Deus para aquela fase. Eu só digo uma coisa: filhos são indispensáveis para pais. Pais são indispensáveis para filhos. A gente tem que manter essas conexões abertas. Custe o que custar, nem que tu tem que pegar aquela cavadora de gelo e sair arrancando na violência todo impedimento entre vocês. Eu digo isso dando um exemplo físico, mas eu estou falando de uma ação espiritual. Você vai buscar seu filho, não importa onde ele está. Ele pode estar lá no Pastor Lila, lá no Japão. Você pode ter que ir onde é que ele está, onde é que esse menino está, onde é que essa menina está. Eu vou buscar. Eu vou atrás. Eu quero estar perto da minha mãe, do meu pai. Mesmo que eles sejam de outra religião, de outra cultura, de outro tempo, eles são teus pais. Eles têm o que repartir com você. E olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você está disposto a ser professor e professora da vida das pessoas, tem que ser com teu exemplo. Irmãos, eu nunca cheguei para esses meninos, eu te obrigo a orar, Daniel, levanta dessa cama e vá orar. Eu nunca cheguei para a Suzana, põe milho no chão e ajoelha, e obrigo você a ser pastora, obrigo você a ser obreira, obrigo você a orar, a jejuar. Vai comer não, menino, estamos todo mundo de jejum. Não, nunca mandei. Mas eu fazia o seguinte, eu fazia questão de fazer na frente deles, eu e o pai. Dobrar joelhos. Tá fazendo, mãe? Tô orando, meu filho. Tá fazendo, mãe? Tá lendo Bíblia. Tá fazendo, mãe? Ô mãe, vamos comer. Posso não, tô jejuando. Ô mãe, vamos ver se filme é legal. Não, esse filme é pesado, menino. Tá vendo não o que tá passando isso aí, não? Você acha que isso é tipo de coisa pra gente assistir, pra gente ver, pra estar diante da nossa mente, do nosso coração, meu filho? E o temor de Deus tá onde? Então, primeira coisa, João 17. Por amor deles, Deus, eu santifico a mim mesmo. É o poder mais lindo da oração de Jesus, a oração sacerdotal. Por amor deles, eu vou me santificar. Eu contei para a igreja que eu fiz... Aliás, eu não, foi o pastor, né, que contou isso. Que quando eu casei com o Keyson, eu fiz 70 dias de jejum por ele. Ele conta isso, onde ele vai? Ah, porque minha mulher jejuou 70 dias por mim, eu era muito difícil, Deus me abençoou, Deus me ajudou, Deus me transformou. Tadinha da minha mulher, jejuou, tá. Aí passaram-se esses 25 anos de casado. Há uns 3 finais de semana atrás eu estava pregando. E Deus falou para mim assim: ei, filhinha, tá lembrada do jejum dos 70? Falei, tô, Jesus. Aquele jejum do início do meu casamento? Você vai fazer de novo. Vou, Senhor, 70 dias é. E qual é a causa, Jesus? Você, minha filha. E eu estou jejuando por mim, irmão, 70 dias. Estou jejuando dizendo, Deus, por amor do meu marido, por amor dos meus 3 filhos, da minha nora, do meu futuro genro, que eu já considero genro, e do meu netinho, eu santifico a mim mesma. Tenho chorado, tenho gritado aos pés do Senhor, tenho dito, Deus, transforma a minha vida, porque eu quero ensiná-los. E se eu só vou poder fazer isso, se eu for o exemplo. Eles eram filhos de Belial e o pai era sacerdote. O que estava faltando da conexão do sacerdote para os filhos de Belial? Talvez o que Efésios 2 diz: o espírito da inimizade,
A parede da separação entre pais e filhos, entre o exemplo e o seguidor. Que precisa haver uma batalha espiritual. Senhor, remove esses impedimentos para que o pai seja exemplo, para que o filho siga. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo na cruz, Ele tornou judeus e gentios um só. Não há corações que o Espírito Santo não possa converter. Diga amém por isso. Queria que você, como pai, mãe, filho, dissesse: não há corações que o Espírito Santo não possa converter. Filho vê, filho faz. O que seu filho está vendo, irmão? Eu lembro de crescer, como a pastora acabou de dizer, vendo eles tendo uma vida de oração, vendo eles tendo uma vida devocional com Deus. E eu lembro que, além de ver, eu sempre fui muito incentivado a isso. Incentivado como? Pai, não quero ir para o domingo de manhã, estou com muito sono. Que bom. Se arruma, se troca e vamos. Como é que é, pai? Eu falei que eu estou cansado hoje. Estou com muito sono. É mesmo, meu filho, está com muito sono. Muito sono. Ah, então tá bom, então se troca. Se troca e vamos. Irmão, às vezes nós queremos olhar para os filhos e fazer o seguinte: eu vou poupar você do sofrimento que eu tive. Eu quero te poupar de toda e qualquer dificuldade dessa vida. Eu quero te poupar de todo e qualquer desafio que tiver na vida. Eu te amo muito. Por isso eu quero ver você bem, sempre bem, nunca sofrendo. Então eu vou eliminar da sua vida qualquer desafio. Quer orar não, meu filho? Quero não. Ou então fica à vontade. Fica à vontade. Quer ler a Bíblia não, filho? Quero não. Então, que é isso? Irmão, eu lembro da minha mãe perguntando para mim: filho, você já leu a Bíblia? Ainda não, mãe. Dava 15 minutos. Já leu a Bíblia, filho? Não, mãe, ainda não. 15 minutos. Meu filho já leu a Bíblia? Mãe, eu vou ler a Bíblia. Filho, já leu a Bíblia? Mãe, estou indo para o quarto agora ler a Bíblia. Filho, está lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia, mãe, em nome de Jesus. Eu sempre soube que alguém fazia questão da minha vida de oração. Eu sempre soube que alguém queria que eu pagasse o preço. Eu sempre soube que para ser alguém existe um preço a ser pago. Você eliminar o preço da vida do seu filho não vai tornar ele alguém. Vai tornar ele alguém ingrato, insatisfeito e incoerente. Você negar ao seu filho o direito de vencer as batalhas, você está negando a ele o direito de vencer e de se tornar um conquistador. E quando esse menino chegar com 40 anos, querendo ficar debaixo das suas asas ainda, você lembra da onde você errou. E você pode começar ainda com 40 anos, dizendo: meu filho, está na hora. Pastor, graças a Deus meu filho não tem 40 anos, então começa hoje, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: filho vai errar. Em nome de todos os filhos presentes, eu quero dizer: filho vai errar. Filho erra, irmão. Ser humano erra. É normal, acontece, ele vai decepcionar, ele vai te frustrar. Meu filho, eu digo para ele 50 vezes: irmão, vocês me viram hoje, vem, volta. Eu ameaço ele, eu falo: não vai em nome de Jesus. Ele desce o meu colo, a primeira coisa que ele faz, olha para mim e corre para cá. Mas se eu negar ele a correção, se eu negar ele o ensino, ele vai crescer sem saber. Eu sei que muitas vezes nós tiramos vocês do sério. Eu quero pedir perdão hoje em nome dos filhos. Eu sei que muitas vezes nós frustramos as expectativas de vocês. Porque vocês falam e às vezes parece que não entra. Mas eu quero dizer, por favor, não para de falar. Porque se você desistir, quem é que vai fazer por nós? Se você parar de ensinar, irmão, quem é que vai ensinar? O mundo está doido para poder fazer teu filho conforme aquilo que eles acham que é certo. Se nós não tomarmos a rédea e falar assim: eu vou fazer o papel que Deus me deu, o mundo está dizendo: deixa que eu faço. Deixa que eu faço, deixa que eu ensino, deixa que eu falo para ele o que é certo e o que é errado. Deixa que eu falo para ele agora o que é normal, deixa que eu falo agora o que pode e o que não pode. Aí o menino chega dentro de casa e fala: e você diz: meu Deus, aonde está essa criança, o que aconteceu? Irmão, você tem ensinado teu filho? A Bíblia diz assim:
Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Hebreus 12:8. Se você é filho, significa que você tem que ser ensinado. Se você é filho legítimo, se seu filho é seu filho, quer dizer que ele precisa ser ensinado. 1 Timóteo fala que aqueles que não cuidam da sua própria família são piores do que os descrentes. Se as igrejas, se as famílias crentes cuidassem das próprias famílias, nós teríamos um outro exemplo fora. É ou não é verdade? Muitas vezes os pais têm medo de imprimir essa correção orientada pela Bíblia. Eu preciso ser amigo do meu filho. Irmão, deixa eu te contar um segredinho. Vai chegar o tempo de você ser amigo dele. Mas enquanto ele está em fase de formação, solteiro e morando dentro de casa, você não pode ser esse amigo. Por quê, pastora? Porque você vai ter que exatamente combater coisas que os amigos mandaram eles fazerem. Exatamente. É impressionante isso. Um dia o que chegou para mim, esses meninos eram pequenos, falou: Janinha, deixa eu te contar um segredinho, você é boazinha demais. Falei: por quê, meu bem? Você quer ser amiga dos meninos. Você quer entrar na turma dos 10, 11 anos, ser amiga deles. Deixa eu te falar uma coisa, fica no teu lugar. Falei: por quê, amor? Porque se você sair do seu lugar, você vai se perder. Quando os meninos da rua, quando a galera, quando os amiguinhos mandarem nossos filhos fazer coisas que você teria que ensinar o contrário, você não vai ter força, você é do meio. Eu disse: meu Deus, e como é que eu vou fazer agora, que é isso? Assuma sua postura de mãe. Você não é coleguinha, não. Você é mãe. Mãe, Deus conta com você para formar o caráter dos nossos filhos. Aí meu marido ainda falou assim para mim: tem mais, viu? Não conta comigo para ser um monstro, não. Porque esse negócio de um ser um monstro, o outro ser o bonzinho, isso destabiliza uma casa. Os meninos começam a fazer joguete da gente. Um vai para um lado, outro vai para o outro, fala com o papai, fala com a mamãe deixa, o papai não deixa, a mamãe diz, o papai desfaz. Meu irmão, fica os dois na mesma posição. Se não pode, os dois dizem não pode. Se pode, os dois dizem pode. Aquele que quer dizer pode, se o outro disse não pode, irmão, engole a tua palavra. Olha, discute depois que esse menino estiver fora de casa, mas na frente dele, irmão, sustenta a palavra. Se tem uma coisa que uma mãe pode fazer para destruir um filho, é mudar a palavra do pai dele. E se tem uma coisa que um pai pode fazer para destruir a moral de uma mãe, é mudar a palavra da mãe e das crianças. Não faça isso. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Tem hora que você tem que ter coração firme. Tem que ter coração firme. Para dizer sim, para dizer não, para conter ali a sua postura, para entrar em unidade com o seu cônjuge. Meu Deus, pastora, mas não tem lógica, ele é ruim demais, ele é duro demais, ela é dura demais. Irmão, dureza nunca matou ninguém, moleza já. É mais fácil você pegar uma pessoa, pastor Marcos, que tem caráter, que é todo certinho, todo ajustado, todo comportado, e você soltar um pouco ele e falar: rapaz, melhora, releva, fica mais leve, relaxa que a vida tem umas coisas assim mais tranquilas, do que você pegar um doido e fazer ele ter caráter. É verdade. A Bíblia nos ensina, filhos e pais. A Bíblia é o nosso maior manual. Eu me lembro que eu falava para Deus e falo até hoje: Deus, eu preciso aprender a criar meus filhos. E tem um detalhe: quem tem mais de um como eu, 2, 3, o manual de um não serve para o outro. Pode, filho. Irmão, entenda bem. Não ser amigo do seu filho no sentido de se rebaixar, é você não aceitar ser tratado da mesma forma que ele vai tratar os amigos, porque você não vai ter autoridade de pai se você for apenas amigo. Agora, aí tem muita gente: pastor, mas eu quero ser amigo porque meu filho precisa ter intimidade. Correto. Eu sempre tive liberdade para chegar na minha mãe e do meu pai e falar tudo. Sempre soube que em casa eu tinha segurança. Nas minhas piores aventuras, que graças a Deus não foram muitas, eu sempre soube que eu podia falar para eles a verdade. Eu sabia que eles não iam me mandar para fora de casa, eu sabia que eles não iam me xingar, eu sabia que talvez até me bater ia, mas eu sabia que não ia acontecer algo. Eu sabia que eles me amavam, entende? Amar o seu filho e mostrar para ele que a casa é um lugar seguro, que ele pode voltar e contar tudo,
não é a mesma coisa de ser o amiguinho que aceita qualquer tipo de coisa, que está tudo bem, que está tudo ok, que não quer se desgastar com o filho, que não quer ensinar para não ficar mal com ele. São duas coisas diferentes. Você ensinar e amar o seu filho é mostrar para ele que ele pode confiar em você. Agora, você se rebaixar ao nível de qualquer outro amigo. Irmão, teve uma vez que eu estava no celular com meu pai. Eu me lembro disso, eu estava indo para o shopping, eu tinha 12 anos de idade. Eu estava na porta dessa igreja aqui, que era o lugar de encontro que eu ia encontrar com meus amiguinhos. E eu falei para eles assim, liguei para meu pai. Pai, com Deus, te amo, falou. Aí meu pai falou? Tu tá falando com quem, Daniel? Aí eu pensei na época, eu falei, caramba, que coisa, meu pai, vou te dizer uma coisa, não pode falar, falou com meu pai. Eu não posso falar, falou. Eu vendo meus amigos chamando o pai de velho, ô velho, e eu não podia falar, falou com meu pai. Eu falei, meu Deus, que mundo que eu vivo. Irmão, vou dizer uma coisa, com todo amor no coração, graças a Deus, porque o mesmo homem hoje que não me permitiu falar, falou, é o mesmo homem que quando fala eu paro para ouvir. É o homem que quando abre a boca eu sento, peraí pai, como é que é? Desculpa, não ouvi, fala de novo, por favor. Meu pai jamais permitiu a gente falar outra coisa a não ser senhor. Daniel, que? Desculpa pai, senhor. Pastor, que bobeira, que coisa retrógrada. Irmão, graças a Deus está eu, minha irmã e meu irmão sentado aqui. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe e eu sou grato por cada dia que eles não me permitiram ser igual aos outros. Porque isso não me fez pior do que ninguém. Nunca isso me fez pior do que ninguém. E por mais que na época era difícil para mim às vezes entender algumas coisas, hoje eu entendo. E eu sou grato, mãe, por tudo que vocês me ensinaram. Amém, filho. E agora nós estamos descobrindo, eu e o pastor, essa fase. Essa fase aqui, ó. Agora sim é a hora da amizade. O filho casado. Quem tem filho casado aqui? Levanta a mão bem alto. Diga agora. Cadê os pais dos filhos casados? Diga agora. Temos bons amigos. Agora temos bons amigos. Casou? Não vou mais bater nele não. Graças a Deus, né, meu filho? Casou? Acabou. Não existe mais esse negócio. Daniel, faz isso, faz aquilo. Esse dia ele até falou, ei mãe, a senhora é minha chefe, é difícil, viu? Meu pai é meu chefe, é duro, meu Deus. Quando eu saí de casa, aí eu pensei que eu ia poder mandar em alguma coisa, arrumei os dois de chefe. Minha jornada continua, graças a Deus. Jornada dele continua, mas eu falo para ele, meu filho, aqui ó, na relação pastores, não vai fazer isso, cancela isso, faz aquilo, autorizo aquilo, aquilo não. E ele tem que dobrar a cabeça. Essa semana mesmo ele estava falando, pai, a gente tinha que fazer tal coisa. E eu pensei, caramba, vai dar certo essa ideia. Aí o pastor falou, não quero, Dan, não vai fazer. Ai mãe, oh Jesus, eu rendo meu coração. Então continua. Mas como pais e filhos, não, agora a gente é só amigo. Amigo, agora dá. Porque passou a fase de disciplina, de correção. O ensino ainda continua porque a gente tem essa relação, essa liberdade. A correção, espero não ser necessária. Como filho não posso mais chamar e falar para ele, ó meu filho, eu vou te pôr de castigo 30 dias. Tá livre, né? Mas, a gente tem que entender essa responsabilidade. E outra coisa, eu quero dizer uma coisa muito forte aqui hoje à noite. Não pense você que a responsabilidade é só dos pais. A responsabilidade também é dos filhos. Todos nós aqui somos filhos de alguém. E temos que ter um coração ensinável para dizer, eu quero ser corrigido. Corrigido pelo Senhor, corrigido por pai, corrigido por mãe, corrigido por professor, por pastor, por autoridades. Me lembro de um dia que a Suzana chegou para mim, primeiro ano de faculdade dela. Ela, mamãe, deixa eu te contar um segredo. Suzana tá com 20, vai fazer 21, né filha, mês que vem?
vai formar esse ano. 4 anos atrás estava com 17. 17 para 18 anos. Ela chegou para mim e falou assim: mamãe, eu tenho uma notícia para te dar. Falei: o que foi, Zana? Eu estou fazendo faculdade, né? Mamãe, o mundo aqui de casa não é real. O mundo aqui de casa não é real, mamãe. Eu moro com o papai espacial, a mamãe espacial do céu. Eu disse: é mesmo, minha filha? Mamãe, vocês dois não têm noção. Foi verdade ou não foi, Suzana? Esse é o mundo encantado da Suzana, mamãe. Mamãe, os caras da faculdade, mamãe, você não tem noção, mamãe, como é que eles fazem? Mamãe, eles chegam no outro dia lá, as meninas: e aí, você transou com o professor? Aumentou tua nota? Você não vai pegar o fulano? Ele está querendo. E aí? A Suzana: mamãe, o mundo lá fora é cruel. Eu disse: é mesmo, minha filha. Mas agora é a hora da gente testar. Os ensinos, se funcionaram, se deram certo. Agora vamos lá, Suzana, você está comparando o mundo lá fora, o mundo aqui dentro. O mundo lá fora, o mundo aqui dentro. Você precisa, meu irmão, fazer do seu lar um lugar diferente para a glória do nome de Jesus. Seus filhos precisam chegar e falar assim: pai, mãe, meu lar não é normal. O dia que eles falarem para você que a sua casa não é normal, você sabe que alguma coisa está indo muito bem. Nosso exemplo está em Deus, né, filho? Irmãos, eu quero continuar essa mensagem insistindo hoje a vocês, para não desistirem. Porque da mesma forma que você é pai, você também é filho. Eu acho incrível que quando o pai lá em cima olhou para o mundo e viu o caos, e viu a situação que estava, ele olhou para o mundo e falou assim: eu vou enviar meu filho. Ele podia, como um pai, dizer o quê? Filho, espera aqui com o Espírito Santo, enquanto o papai vai descer e resolver umas coisinhas. Papai volta para o jantar. 2 segundinhos na terra, papai resolve isso aqui, tá tudo bem. Mas ele não fez isso, irmão. Quando Deus olhou para mim e para você, ele enviou um filho. A Bíblia fala que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Diga comigo: eu sou filho de Deus. O mundo me aguarda. O que você tem preparado dentro de casa? O que você está enviando hoje para resolver as soluções do mundo, irmão? Olha, eu quero incentivar você hoje a não desistir. Porque nós começamos a nossa caminhada com Deus como criaturas. Sim ou não? Nós fomos feitos criaturas, até que nós possamos crer em Jesus Cristo, receber dele o Espírito Santo, sermos feitos filhos de Deus, ter poder para ser chamado de filho de Deus. Há um processo. Você passa de criatura para filho, de filho imaturo para filho maduro. Não é da noite para o dia. Você não vai chegar em casa hoje, sentar o seu filho, conversar com ele 30 minutos e seu problema vai estar resolvido. Não funciona assim. Filho, vamos repetir essa escala porque é muito poderosa. Fala assim comigo, igreja, bem forte: criatura. Criatura. Depois filho. Filho. Depois filho imaturo. Filho imaturo. E depois filho maduro. Filho maduro. Deu para entender a escala? Esse texto de Romanos 8,19, quando fala que a criação espera a manifestação dos filhos, não é qualquer tipo de filho. São filhos maduros. Existe uma grande diferença entre filhos imaturos e filhos maduros. Como é que você chega à maturidade, irmão? Através do processo de ensino e de correção. Então, da mesma forma que Deus olhou para você um dia e falou assim: eu quero te chamar de filho, eu te chamo de meu filho, eu te tiro da forma de criatura, eu te trago agora para o filho. Você para de ser aquele filho, dá. Como é que começa a relação com Deus, irmão? Você aceita Jesus, você está apaixonado pelo aquilo que Ele pode fazer, é ou não é? Você começa a sua vida com Deus olhando para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele pode te entregar, para aquilo que Ele pode trazer de ganho para a sua vida. Então você olha para Deus e diz: dá. Meu filho é da mesma forma. Meu filho tem 2 anos. Isso significa imaturidade, irmão.
chega um dia que você entra na presença de Deus pelo prazer da companhia. Chega um dia que Deus não é mais só o seu provedor, agora Ele é seu amigo. Jesus Cristo chega para os discípulos assim: agora vocês não são só mais meus servos, agora vocês são meus amigos. Por quê? Porque eles agora eram pessoas diferentes? Porque agora eles tinham vestido uma roupa diferente? Não, eles alcançaram uma nova mente. Eles entenderam que agora Jesus Cristo não era só o caminho para eles melhorarem de vida. Jesus Cristo na verdade era o meio, era a função, era o fim da vida deles, era o motivo para o qual eles existem. Da mesma forma, você para de olhar para o seu pai e sua mãe e ver eles só como provedores. Hoje eu não olho mais para meu pai e minha mãe como só aqueles que vão me dar alguma coisa. Eu não saio para jantar com eles só na expectativa deles pagarem. É claro que quando acontece é uma bênção. Mas eu olho para eles hoje e penso assim: eu quero compartilhar momentos com vocês. Por isso hoje eu estou disposto a pagar o jantar. Eu estou disposto a investir, porque eu quero desfrutar desse momento com vocês. Você tem que alcançar, querido, o nível de maturidade que o Senhor espera de você. Como filho, teu pai te diz essa noite: eu estou te esperando. Olha como muda. Pedro, Tiago e João dormem na oração quando Jesus está chorando sangue. Pedro, Tiago e João morrem quando Jesus está orando e chorando sangue. Dormem. Quando Jesus morre, são eles que começam a orar. Irmão, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, há um processo que precisa ser vivido por nós como filhos, de criatura para filho, de filho imaturo para filho maduro. E quando chega nessa maturidade, é que você descobre o prazer da companhia de Deus. Seu filho vai descobrir o prazer: pastor, meu filho não gosta de ficar perto de mim. Irmão, será que ele foi ensinado a maturidade? Ou será que ele vem em você só cobrança e provisão? Final de semana passado, eu vi Daniel pregando essa mensagem. E eu cheguei em casa e eu compartilhei com o Keyson. Eu falei: amor, eu quero começar a avaliar a minha vida como filha. Aí ele: da sua mãe? Eu: não, de Deus. Eu nunca tinha me atentado para essa verdade bíblica. Claro que eu sei que Deus espera de mim uma maturidade. Essa semana eu passei a semana toda ouvindo minhas próprias orações. Quanto delas é: me dá, me dá, me dá, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me ajuda, faz, acontece. Eu fiquei tão chocada de ver o quanto eu ainda preciso ser filha madura. Pegar minhas madrugadas e dizer: eu estou aqui, papai, pelo prazer da tua companhia. Eu não trouxe papeladas para serem assinadas. Eu não trouxe pedidos urgentes para serem respondidos. E eles existem, viu, pai? Eu não desisti de nenhum deles. Estão todos registrados, mas o Senhor sabe. Agora que eu comecei a entender a profundidade daquele texto, de não usar vãs repetições. Porque o vosso Pai Celestial sabe tudo, filho, que você precisa. Quem pode dizer amém a essa palavra? Mas o pai aguarda que o desenvolvimento dos filhos aconteça. Que a gente possa chegar a esse período de desfrutar, né, meu filho? Desfrutar da companhia do pai. É tão bom hoje poder chegar. Essa semana eu chamei Daniel e falei para ele: Dan, vamos conversar um pouco, filho. Deixa eu abrir o meu coração com você em algo. E ele pôde me ouvir. Quando terminou, eu falei: você consegue entender o que eu estou falando? Ele: completamente, mãe. É muito claro para mim. Eu pensei: meu Deus, meu filho não tem mais 5 anos, 10 anos, 15 anos. O meu filho hoje é alguém que pode ser meu companheiro, que pode ser meu amigo, que pode partilhar do meu coração, pode partilhar do coração do pai dele, o pai dele falando também. Como me faz bem quando o Daniel chega aqui e simplesmente pergunta: pai, você está melhor? O que eu posso fazer para te ajudar? Tem um tempo da nossa vida que a gente só dá, mas tem o tempo de colher. Tem o tempo da nossa vida que a gente só pede, mas tem o tempo de desfrutar. Que nessa noite
o Pai ache o coração dos filhos Amém. nesse lugar. E que nessa noite o Pai converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos seus filhos. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu quero orar com você, como sua pastora, como sua mãe espiritual. Eu quero orar pelas famílias aqui nessa noite. Eu quero orar tratando, pedindo graça a Deus para a relação de nós, igreja, como filhos. Aleluia. De nós como pais. De nós como filhos. Você falou, Dan, você pediu perdão por todas as vezes que os filhos se negam a aceitar a correção. Mas essa noite, filho, eu também quero pedir perdão por todas as vezes que nós, como pais, de alguma maneira, falhamos em assumir o nosso lugar, o nosso papel, o exemplo. Eu digo como Paulo nessa noite. Muitas vezes, o bem que queremos, não fazemos. E o mal que não queremos, ninguém planeja o mal. Mas o mal que não queremos, às vezes, vem sobre a relação dos pais, dos filhos, do marido com a sua esposa, da esposa com o seu marido, do filho com Deus. Muitas vezes o mal que não queremos alcança, sabe o que? O relacionamento entre irmãos. Mas essa noite, meu filho, eu quero que, profeticamente, como mãe, e eu me sinto uma mãe de muitos filhos, eu me sinto uma mãe espiritual da igreja também. Oh Deus, oh Deus, eu me sinto mãe espiritual dessa igreja, meu Pai. Vem nos lavar, Senhor. Às vezes dá vontade de voltar atrás, de tentar de novo, de não ter errado, mas erramos. Falhamos, pecamos, Senhor, contra os céus e contra a terra. Já não éramos dignos de sermos chamados teus filhos, mas o Senhor, como aquele pai da parábola, nos espera de braços abertos, com anel, com vestes novas e com festa. Nós queremos hoje voltar ao Pai. Como filhos, queremos ser perdoados. Como pais e mães, queremos ser lavados com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Queria pedir a você, pai, queria pedir a você, mãe, que não saia daqui nessa noite junto comigo, levando nenhuma culpa. Porque a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus quer não é que nós saímos daqui culpados, é que nós saímos daqui perdoados. Quantos podem dizer amém nessa noite? Vem nos lavar, Senhor. Vem nos lavar, Senhor. Como filhos, como pais, como mães. Nós, como pais, perdoamos aos nossos filhos. Diz, filho, que você, como filho, perdoa os pais. Nós, como filhos, também perdoamos os nossos pais. Amém. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor enviará o espírito de Elias. É um espírito profético que converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Queria, irmãos, que num ato de humildade nessa noite,
nós dessemos a mão para a pessoa que está do nosso lado. Faça isso agora, porque nós somos irmãos de sangue. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, não da mesma mãe, mas somos filhos do mesmo pai. Somos irmãos. E existe um texto, queria pedir para quem está no telão colocar para nós, Tito capítulo 3. Creio que é o versículo 5. Que fala sobre um tipo de lavagem que o Espírito Santo faz. É o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Eu sinto nessa noite que nós vamos ser banhados. Quantos creem? Amém. Se posicione assim como quem vai receber algo de Deus. Vamos achar esse texto. O lavar renovador e regenerador. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração. Quem já viu um tecido regenerado? Ele volta a ser bom de novo, não é assim? E renovação pelo Espírito Santo. Eu vou pedir à igreja, minha amada igreja, que eu amo de todo o meu coração. Eu queria que você lesse esse texto comigo, todos. Ninguém fique calado agora. Haverá algo de Deus ministrado nessa adoração profética com a palavra. Vamos juntos? Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Aleluia. Sabe, queridos, hoje a palavra que Deus me dá é muito forte. Sabe qual é a palavra que veio ao meu coração agora? Tudo novo. Amém. Eu quero começar de novo. Quem quer começar de novo nessa noite? Quem é filho aqui nesse lugar? Levanta a mão bem alto os filhos, de mãos dadas. Olha que coisa mais linda, os filhos de Deus. Diga para quem está ao seu lado, que prazer ser seu irmão. Diga isso agora. Que prazer, meu filho, ser seu irmão. Que chique. Somos irmãos, aleluia! Glória a Deus. Somos irmãos. Papai nos ama, gente. Papai é apaixonado por nós. Eu quero tudo novo na minha vida, você quer? Cadê meu João? João, vem aqui, meu branco. Vem aqui, Suzinha. Vem cá, Nath, Ricardinho e Levi também. Meu filho, mamãe quer fazer tudo novo. Mamãe quer fazer tudo novo, João. Olha pra mim. Quero fazer tudo novo, me ajuda. Tá? Ajuda o papai também. Tá bom? A gente fazer tudo novo com você, filho. Olha pra mim. Tudo que a mamãe falhou. Você só tem 11 anos, meu filho. Perdoa-me. Perdoa-me, tá bom? Por mais que eu ame a obra de Deus, que eu ame pregar o evangelho, meu filho, nada vai ocupar o seu espaço. Primeiro Deus na vida da mamãe. Depois papai e vocês. Se eu estiver longe, se eu estiver perto, o meu coração, João, vai estar com você em todo lugar. Eu vou estar ligada a você. Você é minha prioridade. Eu te amo, meu filho. Me perdoa, tá? Perdoa-me. Filha, mamãe te ama demais. Eu nem consigo acreditar que você vai casar. Eu vou sentir muito sua falta, filha, lá em casa demais. Mas eu quero que você saiba que lá vai ser sempre o seu lar, Suzana. Sempre vai ser o seu lar, minha filha. De dia, de noite, de madrugada. A mamãe vai estar com o coração ligado em você, porque eu te amo. Te amo, filha. Me perdoe se eu falhei. Eu quero acertar. Eu quero que esse lavar regenerador e renovador sare tudo que precisa ser sarado e que a gente recomece. Ricardinho, te amo como mãe já, filha. Te amo, Nath, minha filha. Não foi gerada no ventre, mas foi gerada no coração. Você é minha paixão também.
Eu te amo, minha filha. Me perdoa quando eu sou uma sogra chata. Me perdoa. Às vezes eu pego no pé dela. Às vezes essa nordestina enjoada. Nath, vem comer aqui, Nath. Ô, minha sogra, já fui ontem, mas vem de novo. Pastora, eu não tenho os mesmos costumes. Eu falo, eu sei, minha filha, mas eu te amo demais. Não fica longe de mim, não. Às vezes, né, sogra tem fama de ser chata. Mas a gente ama demais. Não sei quem é sogra, quem é nora aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, começa de novo. Perdoa. Perdoa, né, Branquinho? Aleluia, né, meu filho? Fala aleluia. Aleluia. Boa, acabou. Vamos orar, avó. Chega de converseira. Chega de converselha. Aleluia, Levi. Aleluia. Vamos orar, queridos. Que o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Vai para Tia Su, então. Tia Su. Que o Espírito do Senhor nos converta nessa noite. Amém. Feche os seus olhos agora. Meu Pai, nós estamos aqui. Por essa causa eu me ponho de joelhos, Pai, pelas famílias essa noite aqui representadas, a começar da minha. Alcança o coração do meu esposo. Restaura o meu marido completamente, com o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Restaura o coração dos meus filhos. Restaura o coração da minha mãezinha lá na casa dela. Restaura o coração de cada ovelha preciosa que nessa noite veio a este lugar. Nós sempre temos o que perdoar. Nós sempre temos o que pedir perdão. Pedimos perdão ao primeiro Pai, ao Pai maior, ao Pai dos céus, ao Pai exemplo, ao Pai amor, ao Pai de todos, ao nosso Pai. Nós pedimos perdão nessa noite. Lava-nos com teu sangue. E nós queremos converter o nosso coração ao teu ensino, Senhor. Nós queremos ser esses filhos maduros, que o Senhor aguarda, que a um só tempo a criação geme e aguarda pela manifestação dos filhos maduros. Nós queremos te pedir nessa noite. Agora eu queria que a igreja orasse comigo. Diga comigo: Deus, nessa noite, o coração do filho volta para o Pai. Diga: Deus, no poder do Espírito Santo, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E eu queria que você dissesse bem forte: diga: Senhor, salva a minha casa. Mais uma vez: Senhor, salva a minha casa. Diga: salva a minha família. Diga que o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo faça tudo novo em mim e nos meus. Para terminar, eu quero que você abra seus olhos. Eu não tinha lembrado, lembrei aqui agora, pastora Rosa. Quando nós chegamos 6 horas para orar, as mulheres ali na salinha, Deus mandou fazer uma coisa muito doida. Eu parei a oração e falei assim: irmãos, Deus está mandando a gente dar o endereço da nossa casa para Ele. Até eu pensei: Senhor, é sem lógica, mas se o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Passa o endereço da tua casa para Deus. Ele sabe, pastora, por favor, me poupe. Não, eu digo a você, meu irmão, creia. Eu queria pedir que a gente terminasse essa ministração, você dizendo o endereço da sua casa para o Senhor. Porque hoje Deus vai mandar um anjo lá na tua casa. Escuta isso, vai ter uma palavra de ordem no céu com o teu endereço anotado. Quem recebe essa palavra profética nessa noite? Irmão, agora, não faça outra coisa. Agora sua mãe está mandando em você agora. Sua mãe espiritual está dando uma ordem aqui a você aqui agora. Você vai dizer o seu endereço para o Senhor. Senhor, o meu endereço é: visita a minha casa, tal, tal e tal. Quem crê para fazer uma doideira dessa? Porque, irmão, hoje de manhã mesmo o pastor Daniel pregou: a gente não vive de lógica, a gente vive da fé. Sabia que enquanto você está nesse culto, Deus vai mandar milagres lá na sua casa? Eu profetizo que vai haver fertilização nessa noite.
Eu profetizo que vai haver multiplicação, vai haver salvação, libertação. Vai recebendo aí, cura divina. Eu profetizo que vai haver milagres na tua casa. Então, eu vou dizer 1, 2, 3 já. Toda a igreja vai começar a dar o seu endereço ao Senhor. 1, 2, 3 e já. Diga agora ao Senhor. Pai, nós passamos para o Senhor nessa noite. Mais uma vez nós damos o endereço da nossa casa para o Senhor. É um ato de fé. Pai, eu entrego a minha residência espiritual, emocional e física ao Senhor. Pai, vai ali, eu clamo em nome de Jesus na minha casa. Meu endereço é, Senhor, Harabashiri Kandarabalamanaya, Cantaralabassuri Kandaramanaia. Eu te entrego o meu endereço, eu te digo o meu endereço, Senhor. Eu entrego o endereço, Senhor. Eu entrego o endereço nas mãos do Senhor. Eu peço que o Senhor ordene os teus anjos a nosso favor. E nessa noite, Pai, nós pedimos, com o poder do Deus que remove e que estabelece, visita as nossas casas. Irmãos, sabe o que Deus está me dizendo aqui agora? A morte não vai chegar na tua casa. O Senhor está ungindo com o sangue dele os umbrais da tua casa. E tem mais, Deus está dando ordem sobre pessoas que não moram mais lá, mas que são teus parentes. Onde tua parentela, teu sangue estiver hoje, Deus vai alcançar. Quem crê, quem pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Xarabacamanassúria. Dê um aplauso a Jesus nessa noite. Honre Jesus nessa noite. Honre Jesus. Honre Jesus. Obrigada, meus filhos. Honre a Jesus nessa noite. Honre a Jesus nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Pai.